você quer? Não quero nada não. Tem que seguir. Eu tô te seguindo. Ai, meu Deus. A Stalker. Gente, eu fiz uma coisa muito doida nesse trabalhinho. Vambora, gente. Acorda aí. Então, Acorda. fazer compras no supermercado, porque vírus não deve passar aqui também de jeito nenhum. Eu vou sair assim, né? Fazer compras. Porque, né, tem um... Estou mandando você pôr a máscara e pintar logo. In English. Caramba, isso Tá, é enquanto... maldade. Gente, é muito bom. Vou ficar devendo em inglês e legendado em inglês também. Tá horrível, depois eu vou refazer, tá? Batizo tinta da quarentena. Exatamente. Tá batizado. Dando os vídeos, tô descobrindo que minha dicção às vezes não fica muito boa. Então eu tô me esforçando para melhorar isso. Você não tá com fome, não? Tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome, gente. É que agora ele se empolgou, ferrou. Fica aqui. Então, eu coloquei vocês aí para verem a paisagem. Paisagem com fio. Tão gostosinho. Tá um dia de sol aqui, ainda bem, porque aí o ateliê fica mais iluminado. Vamos ver se a gente acha algum miquinho. Geralmente eles passam por aqui, mas eu não tô ouvindo os gritinhos deles, então provavelmente não. Essa história dos micos é interessante, né? Porque quem for estrangeiro entender português vai falar, tá vendo? Lá no Brasil, cheio de macaco. Tem mesmo, um monte de macaquinho, é Reforça o fofo. estereótipo do brasileiro. É bem fofo. Deixa eu botar o bom dia, senão você não vai achar. Pronto. Ah, eu ia contar pra vocês uma coisa. Que a gente tá fazendo um canal no YouTube do curso de pintura, né? Pode dizer oi, Liz. Olá, tudo bem? A gente tá fazendo um canal no curso de pintura. E aí, o canal no YouTube chama... Como é que chama, Liz? Curso Pintura Eba. Não, Pintura Eba UFRJ Pintura Eba no UFRJ. YouTube. Aí o que a gente está fazendo? A gente está baixando esses encontros no Twitch. O Ulisses dá uma ligeira editada, colocou lá uma capinha, colocou lá algumas coisas que seriam importantes, né, chamar a atenção ao longo do vídeo, porque agora a gente está muito chique, a gente está aprendendo a fazer vídeo. Exatamente, agora... E aí dá-lhe tempo, né, para fazer tudo isso, né, que agora tem edição também. Isso. Era para ser super simples, era só para pegar, baixar e depois fazer o upload lá. Mas é claro que tratando-se de edição é um tempo enorme, mas tudo bem, beleza. A Clara também chegou. Tá, só um comentário, Oi. agora tô vendo que minha cabeça está sendo cortada. Eu postei lá nesse canal do YouTube, né, 2 vídeos, os primeiros, né, a apresentação dessas transmissões do Twitch e o primeiro, só que eu tive que tirar e estou recolocando. Observei que estava com problema de som, até a Marta descobriu. Isso. Tava saindo no Tava som... saindo num canal só, aí ele Isso. teve que refazer tudo, enfim. Hoje vou colocar novamente o primeiro e devo colocar o segundo finalizado, faltando então com isso, com o de o da hoje semana 2. passada e o de hoje que vão ficar faltando. Mas a gente agora já aprendeu a fazer, né? Então vai já ser tem um pouco mais rápido. tudo certinho, agora vai ser muito mais ágil, digamos assim. E aí a gente vai fazendo no YouTube o repositório desses encontros. O legal é estar ao vivo, né, gente? Porque aí vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Eu acho muito mais interessante vocês estarem aqui com a gente. Mas, se vocês quiserem rever alguma coisa que vocês viram,
pode ser uma saída, porque vai ficar lá armazenado. O Twitch, ele só deixa a gente ficar com os vídeos na plataforma por 14 dias, nós não pagamos premium. Então, a gente tem essa limitação. E lá no YouTube você pode acelerar, você pode voltar, tá editado, tá por dia, tá bem organizadinho. Pular as partes chatas. Exatamente. Eu acho que foi a Diana que escreveu, dizendo que deixou um like. Eu vou pedir, depois você entra lá novamente e deixa novamente o like. Eu quero mais like. Porque eu tive que apagar e substituir os vídeos que estavam lá. Isso. Natália chegou também, bom dia. Natália, vamos lá. Todos acordados? Todos acordados. Eu fiquei sabendo que tem um pessoal que faz um esforço danado para acordar e assistir as nossas lives. Isso é bom por um sinal, né? Ou seja, eu me sinto super prestigiado. Agora, pro outro lado, acordar às 10 horas, nossa. Gente, 10 horas não é tarde. 10 horas é bom, por isso a gente marcou 10 horas, para vocês já acordarem assim, olhando pintura, né? Talvez se animarem pro dia, porque... Mas não caiu na é armadilha. pesado. Nessa quarentena estamos sabendo de várias pessoas que estão caindo na armadilha de trocar o dia pela noite, né? Cuidado com isso. E a Jaque chegou também. Que bom, seja bem-vinda. Então... Diga. Vamos para... Não, e deixa eu tenho que falar uma coisa. A modelo que pousou para o ensaio fotográfico que o Ulisses vai usar para fazer os estudos de hoje está no nosso chat. Que é a Remy Rox. Rox. É a Remy Rox. Ela está aqui no nosso chat. E, Remy, vai já ser... o ensaio já vai ser usado hoje. Quero ver. Não vou deixar o Ulisses nervoso, não. Não. Vamos lá, então? Vamos conversar? Talvez? Já são 10h10? Já dá pra gente começar. Deixa eu mostrar pra vocês o que o Ulisses preparou. E... o tripé doido. Eu tô repreparando. Então a gente tem aqui... Ai, caramba. Oi, Kleber, tudo bom? Bom dia. Tô vendo que você tá animado. A gente tem aqui as tintas, os pigmentos, né? E o material super simples para fazer tinta óleo. Vocês vão ver como é que é tranquilo. E eu pedi para o Ulisses para a gente usar um pigmento que é o pó xadrez, que a gente chama de marrom, né? Que é um óxido de ferro, mas ele é bem neutro. Eu gostaria muito de testá-lo em monocromias, então eu penso que vai ser um bom teste para mim também. Ulisses preparou os estudos para hoje. A gente fez um ensaio fotográfico com a Remy Rox. Que tem um canal no um canal aqui no Twitch, que foi quem apresentou o Twitch pra gente. E a gente teve a felicidade de fazer um ensaio fotográfico com ela. O Ulisses fez algumas fotos, eu também. E já explica alguma coisa agora, então? Não, a gente vai pra lá, depois a gente volta. Só para apresentar, dar uma palhinha do que aconteceu. Então vamos lá. Vamos lá. Eita. O que você quer? Não quero nada, não. Vamos. A gente me seguindo. Eu tô te seguindo. Ai, meu Deus. A Stalker. Vamos lá. Gente, eu fiz uma coisa muito doida nesse trabalhinho. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei uma velatura em metade do papel. Não, é um papel celofane aqui, ó. Não, é mentira. Eu acho que agora dá pra ver um pouco melhor. É porque a luz está flicando. Porque ele tá contra a luz, né? Mas foi uma doideira que eu resolvi fazer. E eu vou fazer outra velatura ainda, para escurecer ainda mais. Ai. É experimentações, né, que a gente vai fazendo. É gostoso fazer isso, porque a gente inaugura, né, novas possibilidades para o trabalho da gente, quando a gente se desprende um pouco. Então, vamos lá? Vamos lá. Deixa eu ver qual é o melhor ângulo. Acho que aqui tá bom.
Tá, não precisa pegar minhas pernas. Valeu, Diana. Às vezes a gente toma umas decisões assim de final de dia, sabe? Tá pintando e aí resolve fazer alguma coisa. Inclusive, eu posso até dizer a vocês... Aqui. Deixa eu só mostrar uma coisa que eles viram, né? Eles me viram fazendo uma velatura nesse trabalho aqui. A palheta dele tá lá embaixo, olha só, gente. Deixa eu mostrar a vocês como é que ele tá caminhando. Então, só para vocês terem noção de como eu estou dando continuidade. O que eu senti? Que faltava muita textura aqui. Essa parte aqui, ela estava, né, num azul muito chapado. Então, eu resolvi trabalhar com essas interferências, né, da cor um pouco mais clara, dos azuis um pouco mais claros. Eu trabalhei bastante também essa área da roupa, porque originalmente na referência que eu peguei não era assim, tinha uns babados, assim, eu estava achando aquilo muito complicado, muito complexo. Fiz essa parte aqui de cima do reflexo também. E isso, gente, usando os esbatimentos também. Então, aquele processo, né, das tintas translúcidas, né, com o branco misturado, fazendo com que o fundo ainda fique visível, eu usei bastante. Lício, você pode apagar a luz? Eu não sei, tá dando tanto reflexo. Não, agora tá bom, agora dá pra ver melhor. Eu acho que melhorou. Aí eu multipliquei, não sei se melhorou. Deixa eu fazer assim. Acho que não. Vai dando uma olhada aqui pra mim, vai ver se melhora. Não, você está piorando, porque... Piora? Com pouca luz Ai, ele é gente, forçado a desculpa. pegar. Pronto, aqui é melhor. Não. Aqui. Não. Isso, tá bom. Ótimo. Então, eu multipliquei esses dentinhos de leão, né? Eu vou ainda voltar com mais uma velatura nisso tudo, porque tive que ressaltar algumas das florezinhas, a folhagem também. E aqui embaixo, filma aqui embaixo. Aqui embaixo eu exagerei de flor, gente. Eu resolvi colocar muitas flores e fazer uma coisa mais livre. Me distanciei da minha referência, né? Porque chegou uma hora que eu falo para vocês que a gente nem olha a referência. Então, como eu me distanciei muito da referência e fui fazendo, eu perdi a mão. Então, provavelmente eu vou sumir com esse excesso aqui de flores brancas, porque elas causam essa massa branca, né? Essa massa abstrata mesmo branca. Então, eu acho que tá ruim, eu tenho que voltar. E tem outra coisa que vocês me viram fazendo, que foram os escorridos dessa parte aqui das gelaturas azuis, né? E eu fiz uma coisa que eu acho que funcionou um pouco melhor, que é ir sumindo com esses escorridos, voltando com a opacidade dessa cor aqui, que é esse neutro, né? Que é o Brown Seven. Não é aqui, né? É aqui. Deixa eu baixar aqui. Agora dá pra ver bem. Tá vendo? Eu fui sumindo com os escorridos e eles foram entrando pela outra camada da pintura. Eu acho isso tão legal, porque é como se você descobrisse uma camada por cima de outra, que entra por baixo de outra, né? E esses escorridos eles vão se mostrando de uma forma mais discreta, não interferem tanto na estrutura compositiva do quadro, mas eles estão ali, né? Eles estão ali subjacentes à pintura. Então, como vocês podem ver, eu já trabalhei bastante a partir do dia em que nós tivemos aquela transmissão, que eu acho que foi há 2 encontros atrás. Porque o último foi o Lícius que pintou, né, Lícius? Uhum. O último foi você? Não, o último foi você, que você pintou aquele trabalho com a Chu.
Não, foi você é que a gente nem viu a imagem, porque Tá certo. nem editei ainda. É verdade. Foi aquele do planejamento, Isso. né? Isso, por isso que sou eu hoje. É verdade. Tem que mostrar pro pessoal o planejamento como ficou também. Rapidinho. Eu trabalhei um pouco mais nele também. Posso botar aqui assim, ó. Aí, gente, já avançou bastante também, lembram? Que eu fiz as sombras. Eu acho que já deu uma avançada também, mas não considero concluído, não. Enfim. Ok, vamos lá? Vamos lá fazer a... Metalinguagem. Ai, meu Deus. Agora que foi. Vamos lá fazer a tinta? Ai, Lícius. Lícius gostando dessa ideia, né? Da gente ficar lendo o chat em vez de ficar vendo aqui por trás da câmera. Achou ótimo. Vambora. Tem um delay de 10 segundos quase. É verdade. Vambora, gente. Acorda aí. Então. Acorda. Deixa eu ver. Ok. Passando carro na rua. Super. Tudo muito legal. Bom, vai pilotando aí. Tá bom, ué. Então, a gente tinha como proposta hoje iniciar, né, a transmissão mostrando como faz tinta a óleo da maneira mais simples, né? E que é possível, tem que ter um certo cuidado, porque tem um grau de toxicidade dependendo do pigmento, mas como o Ralph Maia fala, o grande problema é a inalação dos pigmentos, então sempre se aconselha utilizar máscara, que eu vou pegar ali daqui a pouco. E a toxicidade, lembrando, é sempre relativa ao pigmento. O pigmento que vamos utilizar aqui, ele é um óxido de ferro, então não tem uma toxicidade de fato a se preocupar, né? Porque você pode inclusive ter um mínimo de contato e depois só lavar a mão que sai, não tem grandes problemas. Lembrando que o óxido de ferro você tem contato com ele diariamente, né? Temos até uma boa quantidade de ferro no nosso organismo, mas enfim, não é o grande problema. Com relação ao médium, né, que é o aglutinante do pigmento, ou veículo, vai ser o óleo de linhaça, que também não tem toxicidade, né? Lembrando que é sempre óleo de linhaça industrializado, não sabemos exatamente, dependendo da marca, qual o processo, e enfim, mas ele puro não tem uma toxicidade também, certo? Aí a Marta está agora nos preparativos. Estou limpando essa superfície aqui, que é um pedacinho de vidro, né? Acho que eu já até mostrei para vocês. Não, na aula passada. Trabalha às vezes o vidro como palheta, mas para fazer tinta é importante uma superfície muito lisa. Isso. Que não tenha poros, né? E o vidro é uma ótima pedida por causa disso. Eu vou agora abaixar um pouco o tripé, porque eu acredito que a imagem possa melhorar para vocês. Pronto, tá limpinho. Eu acho que tá ficando um pouco melhor. Eu limpei com solvente, tá? Mas na composição da tinta não entra solvente, viu, gente? A composição da tinta é só óleo de linhaça e o pigmento. Isso. Tá, vai vendo aí. Então eu acho que agora tá bem legal.
Então, o processo é bem simples e é um método extremamente tradicional, né? Em se tratando das tintas é sempre essa questão, se misturar o aglutinante com o pigmento né, obviamente que através de processo específico, né? E você tem a tinta. No caso da tinta óleo, você tem a preocupação de macerar bastante o pigmento, ou seja, nessa mistura você tem que repetir o movimento de macerar para fragmentar o máximo possível os grãos do pigmento. E a gente está usando essa marca aqui, que é a xadrez. Né? Então, quando a gente fala pó xadrez, a gente não está especificando o pigmento. O pigmento é óxido de ferro, né? Mas é da marca xadrez. E a gente já tinha colocado nesse potinho o pigmento da marca xadrez marrom, que eles chamam na caixa, que é óxido de ferro também. Vai lá, Liz. Eu coloquei os algodões aqui, porque a gente prepara os nossos, entre aspas, carbonos para transferência de imagem com papel vegetal, né? Ou às vezes papel manteiga e pigmento. Então Tá bom. os algodões estão aqui por causa disso. Tá bom, né? Tá. Beleza. Ai. Toda cagada. Ela conseguiu o que eu não consegui. É porque eu peguei o algodão. Eu sei qual é isso. Ai, que horror, vou ter que lavar a mão. Agora nós temos um problema prático aqui. Se eu colocar a máscara para mostrar para vocês, não vou conseguir explicar. Mas então vou deixar só registrado que o ideal é utilizar uma máscara e... Explica qual é a questão dessa máscara aí, por que ela é tão especial, por que você optou por comprá-la? Isso, essa máscara daqui, ela custa um pouquinho mais cara, mas vale a pena, porque ela tem um filtro mais apropriado para a manipulação de produtos químicos, e principalmente com relação aos produtos voláteis e que são, dentro da química, né, são orgânicos, o que é um problema para a saúde, né? Então, esse filtro daqui tem até uma classificação, deixa eu ver se eu consigo ver. Aqui fala tipo vapores orgânicos e gases ácidos, né? RC203. Então, filtro químico classe 1. Então, esse daqui é o top da linha, né? Em termos de proteção, ou seja, aquele que não deixa passar mesmo nem gases, nem vapores, né, tóxicos, gases. O pessoal tá aqui falando, Ulisses. Bom, obrigada aí, galera, que falou que gostou dos trabalhos, né, do andamento. A Samara tá perguntando onde é que compra. A Jaque tá perguntando se pode usar tinta óleo no quarto e de máscara. E a Samara tá falando Ulisses Vader. Inclusive isso daqui eu estava pensando em utilizar para fazer compras no supermercado, porque vírus não deve passar aqui também de jeito nenhum. Eu vou sair assim, né, fazer compras, porque, né, tem um... Então, mas onde que você comprou essa, Liz? Conta aí. Em loja de material de ferramentas, você já encontra, né, essas ferramentas, porque você vai ter muitos profissionais, inclusive, que utilizam a tinta automotiva, que utilizam esse tipo de máscara. Então, se você for numa loja grandinha, que vende ferramentas, até material elétrico voltado para a questão da construção, você vai encontrar sem maiores problemas, né? Então, nessa loja, você se encontra desde maçaneta até uma chave de fenda. Tá bom, Liz, estou mandando você pôr a máscara e pintar logo. In English. Caramba, isso é maldade. Vai fazendo. Eu não sei quem foi, não. É uma pessoa chamada
Ah, sei lá como é que lê isso. A gente já vai fazer a tinta, gente. Calma aí. Olá, bom dia. Unfortunate. E a respeito da É o utilização... desafortunado, unfortunate. Oh, Adoro esse nick, gente. É muito vou bom. ficar devendo em inglês e legendado em inglês também. Viu, Remy? Eu aprendi a ler nicks em inglês. A Remy poderia ir digitando de forma simultânea, né, o que eu tô falando em inglês. Exatamente, tradução simultânea. Eu ia te perguntar, a Jaque perguntou sobre o lance do quarto. Eu ia responder isso daí. Deixa que eu respondo aqui, vai fazendo o que você tem que fazer. Mas você tem que ter uma certa explicação, você vai narrando então. Tá. Coloca o olho de linhaça no morrinho. Faz tipo um vulcãozinho. Sabe quando a gente faz farofa e põe feijão? E aí a mãe sempre, né, faz aquele furinho no meio. Aqui já teve uma questão, que foi muito óleo de linhaça. E eu sei que eu vou precisar de uma boa quantidade de pigmento para absorver esse óleo de linhaça. Para dar conta. Isso, então... E aí só queria fazer um pouquinho. Separa de lado. Enfim. Bom... Então, já... Deixa eu só falar uma coisa. Instrumental, essa pá de pedreiro mesmo, você encontra normalmente. Espátula de pedreiro. Espátula... De pintor de parede. De pintor de parede, aplica massa acrílica, etc e tal. E o processo é você fazer aquele vulcãozinho, né? Coloca um pouco do óleo de linhaça e vai vendo a proporção. Eu deixei passar demais, vai ficar muito oleoso, por isso que eu tirei um pouquinho. Vai ficar bonito. Mas você vai sentindo o ponto a partir do momento que você vai fazendo. E a gente pode botar mais pigmento aí. Qual o problema, Liz? Certo. Mas mas você tem que observar sempre o seguinte, né? Para misturar, fazendo movimentos para baixo, de tal maneira que você vai forçando a destruir o pigmento cada vez mais, né? Vai macerando. O instrumental correto, mesmo tradicional, seria eu vou mostrar, calma. Macerador. Eu vou pegar. Isso, mas é o que temos, tenho feito assim, é ótimo. É isso aqui, ó. Esse é um instrumento adequado para se macerar a tinta e fazer a tinta óleo. O Unfortunate tá gostando. You are welcome, Unfortunate. That's a então, kind of way to make paint. Yes. Então é importante, gente, de fato, trabalhar bastante essa maceração. Vocês veem um instrumental muito simples, um material também que a gente pode comprar numa loja de material de pintura de parede, né? Que é o pó xadrez. E dá para fazer tinta em casa. Agora deixa eu responder a Jaque, que perguntou se com máscara pode pintar no quarto. Jaque, é o seguinte, e aí isso serve para muita gente do curso de pintura também. Eu sei que o espaço que vocês têm para produzir em casa muitas vezes é reduzido. A máscara dentro do quarto, né, ajuda sim a você não se intoxicar. Porém, o residual desse cheiro é muito perigoso. Então você deveria, por exemplo, pintar na parte da manhã, né? E na parte da tarde deixar o seu quarto aberto e arejando para que esse cheiro residual não permaneça durante a noite, por exemplo. Você não vai dormir de máscara, né? Sempre com o quarto aberto, arejando, né? As janelas, tudo. E após a finalização da pintura, se possível, deixar a pintura num lado distante, se possível do lado de fora da casa, ou na varanda do apartamento, né? Isso. Aí tem uma pergunta boa também. Sim. Pode guardar por quanto tempo? Tem problema de durabilidade? Isso, gente, não, é infinito. O que você precisa prestar atenção quando faz tinta óleo e armazena a tinta óleo que você fez? Simplesmente
no invólucro no qual você vai colocar essa tinta óleo. Antigamente, né, lá em 1700, até 1700, 1800, como é que os pintores faziam para armazenar a tinta? Eles colocavam a tinta em intestinos de carneiro, de boi, e aí esse material, né, bolsa de couro, eles iam furando uma bolsinha de couro. e vertiam essa tinta na palheta e iam usando. Por quê? O que faz a tinta a óleo secar? É o contato com o oxigênio, porque a tinta óleo ela oxida. Então, se você previne o contato com o ar dessa tinta, você consegue mantê-la por muitos e muitos anos intacta, ótima para uso. O que a gente faz atualmente, né, para manter essa tinta boa, como se fosse dentro de um tubo? Existem tubos para vender, tubos vazios para vender. Existem alguns tubinhos que são de plástico também. E você pode também colocar dentro de uma sacolinha de sacolé, por exemplo. Quando eu era estudante, eu fiz isso. Eu comprei sacolinhas de sacolé, desses que a gente coloca no freezer, né? E armazenei lá. E aí eu pegava uma taxinha, fazia um furinho e vertia a tinta por aquele buraquinho. Então, para vocês verem como é simples, né? Essa questão, não precisa ter um material caro para fazer a coisa funcionar. Sacolinha de sacolé. Boa e barata, né? O que você vai pegar aí, Liz? Eu ia fazer isso. Vem pra cá fazer a tinta. Tá bom, então vai. Embalagem de festa. Que eu mostrar para vocês que nós compramos umas embalagens em lojas de material para festa, né? Que vende produtos diversos para festa de criança, festa festa no geral. E você encontra várias embalagenzinhas pequenas, porque muitas vezes é utilizado como parte de brinde das festas. E é ótimo para guardar esse material também, né? Só tem problema. Sim. Não está encontrando? Pois é, eu estava procurando saber onde estava. Mas você sabe onde está? Então, eu acho que eu vi nessa parte dos frascos do lado, mas... Enfim, não sei se vocês puderam observar, a gente estava com excesso então de óleo e fui adicionando um pouco mais de pigmento, então estava com uma consistência bem já cremosa e fui adicionando de tal maneira que tenha uma rigidez um pouco maior. Com relação a isso, eu tenho algumas observações. Né? Parece chocolate, né? Não tá de comer isso daqui? Meu Deus do céu. Mas enfim, não como. Primeira observação. Essa maneira de fazer tinta é a maneira mais simples, tá? Como nós vimos numa ocasião anterior, você tem que adicionar também o que a gente chama de carga, ou melhor, existe a possibilidade, né? Para você dar, além de uma plasticidade maior, você reduz a proporção de pigmento com relação ao óleo de linhaça e com isso reduz o poder de tingimento, não, tingimento é péssima palavra, mas poder de pigmentação, eu acho que é uma palavra mais adequada. Só que nesse caso daqui é só óleo de linhaça e pigmento, como vocês estão vendo, né? Tem marcas, as marcas mais antigas e super megas profissionais, elas trabalham nesse esquema, ou seja, só o pigmento com o óleo de linhaça mesmo, e é super compactado. A outra observação que eu ia fazer é que... Não achou ainda? Não, só achei isso aqui, ó. Mas era isso que eu ia achar, que eu ia mostrar. Os tubos você não acha, não trouxemos aqueles tubos.
Não existe aqui em casa. Efeitos da quarentena, gente. A gente começa a procurar coisas aqui que estão lá no ateliê do fundão da Eba. Ah, tá bom. E aí fica imaginando que tá aqui, mas não tá aqui. Olha só, que bonitinho. Consegue ver? Sim. Tá. Então, assim, Pode essa é a primeira guardar a tinta observação. aqui. Não é tão bom, porque eu acho que o ideal seria colocar a tinta aqui e cobrir com um filme, um Sim, papel aí você filme. bota o filme e coloca Exatamente. Aí a gente vai botar aqui, vai botar o papel filme por cima aqui. E para saber qual é a e vai dar cor, tudo certo. para saber qual é a cor, é legal botar uma fita crepe, né, do lado da tampa E pintar. e pintar um pouquinho. E aí com isso você tem um registro de qual que é a cor. Então, assim, a observação sobre a tinta que eu tinha que fazer, a primeira era essa. E o fato de não ter carga, e essa é a segunda observação, significa o seguinte: por mais que você consiga uma consistência pastosa, essa consistência ela é temporária. Porque se você aplica, você vai observar que grande parte dos pigmentos eles acabam se liquefazendo, ou melhor, acaba se assentando e perde essa forma daqui, né? Ou seja, não tem uma carga que ajude a manter essa forma que a gente Essa chama, consistência, né? que a gente chama de memória da tinta ou memória da A gente tem carbonato de cálcio aqui. Temos carbonato Ah, de vamos cálcio. adicionar? Isso. Aí, uma das maneiras de você começar a ir nessa direção, né, de manter essa plasticidade, essa forma, e até mesmo reduzir a proporção de pigmento com relação ao óleo de linhaça, é a utilização de cargas neutras, e uma carga neutra é o carbonato de cálcio. Tcharam! Sim. Ele é um produto que não tem poder de tingimento ou tem um poder de tingimento extremamente reduzido. Ele praticamente, se você misturar a gente isso, chama isso de uma substância inerte, que não tem poder de tingimento. ele é bem inerte. Se você misturar na água, ele vai desaparecendo. E com óleo também, Lícios. Ele não tem nenhum poder de tingimento. Não tem. Não pode falar que é super reduzido porque não é nenhum poder de tingimento. Não é, mas é que tratando-se de matéria, a gente sabe que tem uma certa influência. Se você bota na água, você observa. Logo, enfim, era isso que eu queria falar. Deixa eu só falar uma coisa aqui que o pessoal está comentando, que em loja de essência vendem potinhos que fecham muito bem. Sim. Cara, foi mesmo nessas lojinhas do Saara que a gente comprou. Inclusive de essência que nós encontramos esse tubo de... Foi sim, verdade. Mas tinha também em loja de produto de festa. Eu lembro que a gente viu também. Inclusive foi aqui em Petrópolis que a gente viu. Uhum. Então, é isso. Tá. E aí, o Kleber falando, pode fazer com pigmento de pintar roupa também? Aqueles de imersão em água fervente? Não, porque aquilo não é pigmento, aquilo ali é um corante. Para tingimento. Para tingimento, então não é a mesma coisa, não tem durabilidade, não pode não. Tá. Agora, você quer concluir? Ok. Não, eu ia fazer mais uma observação. É claro que a captação do som é limitado, mas uma coisa curiosa desse processo é ficar atento ao som, e quanto mais você vai misturando, mais você vai macerando, os pigmentos os mais grossos, né, eles vão se quebrando, e o som ele vai passando a ser cada vez mais suave. Isso é bonito. Cada vez mais você não percebe, não sente grãozinhos de areia, né? Aqueles grãozinhos maiores, aquela sensação de grãozinho de areia, e cada vez, cada vez menos você sente isso, e cada vez menos também você ouve, você escuta esse arranhado dessas partículas maiores, porque elas vão se destruindo, destruindo. Tá gostando, né? Eu quero misturar com branco para ver como fica. Com branco. A Marta tá animada porque, apesar, né, de saber disso, a gente nunca aplicou para esse pigmento. Esse específico não, eu já fiz com vermelho. Eu fiz com vermelho, com ocre, com preto, branco titânio. Com preto também, mas com esse especificamente eu nunca parei para fazer. É bonito, mas ele é bem avermelhado. Não sei se tá sim.
Enfim, gente. Tá sim. Tá. Mas ele é bem avermelhado. Ele é diferente. Ele é diferente do Brown Seven, que é o que eu gosto, né? É muito avermelhado. Deixa eu botar o outro para vocês verem. Que eu tinha esperança de que fosse mais próximo, mas não é. Deixa eu ver aqui os comentários, se tem mais alguém. Fom. Tem que fazer a trilha sonora correta. É. Não, mas vamos lá. Deixa eu mostrar. Inclusive é legal a gente ver as diferenças, né? Porque, ó, isso aqui é solvente, tá ali. O que você quer fazer, companheira? Eu quero fazer a gradação do branco. Ops. Tá. Deixa eu só então concluir uma questão. Tá bom. Eu cheguei nesse ponto e eu tô achando que é suficiente, certo? Isso por quê? Deixa eu ver se está focando aqui por causa... Eu tô vendo pela tela aqui, tem um delay de 10 segundos. Então vamos lá. Tá. Aqui tá ótimo. Estou observando como está refletindo um pouquinho de luminosidade, né? Como se fosse algo oleoso e né? Gorduroso. Então esse é um ponto bem legal, porque você tem uma consistência e está refletindo de uma maneira que não está muito opaco, ou seja, não está com excesso de pigmento e está com uma, digamos assim, uma oleosidade, que é a palavra adequada, bem legal, assim, não está mostrando um excesso. E é só a experiência que vai mostrar mesmo, certo? Vai mostrar esse ponto. E o gosto também, né? Apenas... O gosto que você fala são as opções do pintor. Tem que falar isso, porque senão vai que alguém entende que tem que comer isso daqui. Sei lá. Né? Mas, não, realmente temos que ter cuidado. Ele é bem rosado, olha. Isso. Esse é o Brown Seven. Esse é o Brown Seven, esse é o nosso marrom. Isso. Deixa eu mostrar pra galera. Bom, então, só para concluir, o gosto que eu falo é, obviamente, o desejo do artista com relação ao ponto específico da tinta que está produzindo. Pronto. Eu acho que agora não tem como ter má interpretação, né? Pelo amor de Deus. Depois é processado. Professor da FRJ ensinou errado, né? Estudante comeu tinta e morreu. Não, pelo amor de Deus, hein? Olha, gente. A gente fala também que não tem uma toxicidade muito alta, mas é tóxico, não pode comer, não pode. Olha como são muito diferentes. Esse aqui, o da direita, é o Brown Seven. E o da esquerda é o óxido ferroso marrom vendido pela Pó Xadrez. Né? E ele é bem avermelhado. Vocês podem ver que ele tem uma característica rosada, o da esquerda, enquanto o da direita mantém a sua neutralidade. Então eu dou realmente preferência, né, por esse aqui da direita, para fazer, vou continuar com ele para fazer minhas monocromias. Esse aqui, com certeza, bem legal. Exatamente. Porque a gente consegue neutros mais consistentes com ele. Esse aqui eu acho que ele já cai muito para os rosados. Mas é interessante isso, né? A gente vai aprendendo sobre os pigmentos. Eu vou até buscar um na minha caixinha de tinta ali que seja parecida com esse aqui. Vou lá fazer uma pesquisa. Tá. Bom, o que nós vamos fazer agora? Então, conseguir essa proporção de tinta, com essa consistência, como a Marta falou, em termos de validade é indefinido, desde que você consiga lacrar, né, o produto e evitar o contato com o ar, né, com o oxigênio, que aí ele não estraga, ele mantém isso, certo? E
eu vou adicionar um pouquinho agora de carbonato de cálcio para vocês verem que não tem poder de tingimento nenhum e ao mesmo tempo, como vou estar adicionando partículas ali inertes, o que acontece? Ele vai ganhando um corpo, né? Vai ganhando, como o nome fala, né? uma carga. E aí nessa hora, enquanto que a Marta podia estar vendo o enquadramento, tá brincando lá. Tá legal. Deixa eu ver. Ok. Ah, voltou. A Clara falou que voltou. Obrigada, Clara. É engraçado, vocês tiveram que sair da transmissão e voltar? Como é que foi isso? Conta aí pra gente. Sabe o que aconteceu, gente? Vocês não vão acreditar. O celular entendeu que a gente falou palavras que contém O, K. Não pode falar, porque senão vai acontecer de novo. Exatamente, é aquele navegador famoso. Que tá habilitado, aí falei OK, e aí ele entendeu e mandou para o navegador. Exatamente, e aí a transmissão caiu. E isso aconteceu nos dois celulares ao mesmo tempo. Foi muito louco. Então lembrem-se, essa palavra, eu não sei nem o que é isso, né? Essa gíria, né? Abreviação. Abreviação de quê? Eu já vi isso alguma vez na minha vida. É péssimo. Significa zero mortos, né? A tradução. Que é zero killers. Não, killers não. Zero... eu não sei. Foi no Vietnã que Killers. eles tinham esse código, né? As pessoas falavam OK, né? Não vou falar em inglês de novo para não cair, mas na verdade o O era um zero e K Era killed. killed, talvez. exatamente, que eram mortos, então ficou isso. Então do tipo assim, tá todo mundo voltando, então foi tudo bem, ninguém morreu. Mas é péssimo a gente usar isso, né? Porque na verdade é uma militarização. E infelizmente não corresponde à nossa realidade atual, né? Que droga! Então é isso, é do tipo assim, nossa, melhor resultado impossível. Você vai para uma área de guerra e voltaram todos os soldados, então, mas... Ok, beleza. Tá todo mundo aí? O Ayla chegou. Show dos atrasados. Bem-vindo. Olá! Consegui acordar? Vamos lá. Tá, então, como eu tava falando... Você ia colocar o carbonato de cálcio aí, põe logo. Isso, tá? Aê! O carbonato de cálcio também não é tóxico, é o menos tóxico, aliás, de tudo. Então, como falei, eu tô nesse processo todo sem usar máscara, é mais para poder conversar com vocês, né? Não vou ficar o tempo todo conversando. Minha dicção já não é boa. Aliás, eu estou aprendendo muito com essas transmissões, porque editando os vídeos, eu vejo que minha dicção não é nada boa. E eu estou me esforçando aqui para fazer a dicção, mas se eu usar máscara vai sair tudo assim, então não dá. É verdade, é pior. Então, beleza. Eu vou tentar filmar pelo outro lado, porque a gente muda de ângulo. Aqui também é muito bom. Gostei. Certo. Vou adicionando aos poucos para ver a consistência. E vai ver que o carbonato de cálcio, ele vai se misturando. Olha que Ele sobe interessante. rapidinho. Se fosse dióxido de titânio, isso não estaria acontecendo, de sumir. Ou então, até mesmo o óxido de zinco, que também é um pigmento, ele ia se misturar com o marrom, né? E ia dar para ele uma coloração mais clara. E isso não acontece quando a gente adiciona o carbonato de cálcio, porque não é um pigmento, é uma substância inerte. Existem outras substâncias, como o talco, pirofilita, e o talco é o talco industrial, não é o talco Johnson. Que a gente pode fazer essa mistura também. Então, fazer uma observação. O que acontece, né? O óleo também envolve essas partículas elas acabam desaparecendo, né? Com a refração da luz, né? Assim, é como se fosse aquele efeito de você tem, como a Marta falou, um talco e você molha e ele desaparece. É o mesmo efeito aqui. Só que ele permanece, e ele permanecendo, ele diminui, né, a proporção de
de óleo, né, com relação às partículas. Então, com isso, você até opticamente vai observando o que acontece, vai ficando mais fosco, né? Ou seja, né, você tem ali uma quantidade maior de partículas para a mesma quantidade de óleo, né? Mas com isso, digamos assim, essas partículas absorvem o óleo, isso a grosso modo falando, né? Também fazem parte ali daquela massa e a cor não se modifica, O né? Kleber até chamou atenção aqui, diminuiu o brilho, né? Sim, exatamente, ficou mais fosco. Aliás, para ter no método científico, Vinícius, para de falar aquela palavra mágica. Estão dizendo aqui, porque você continua falando. Isso é um vício. certo, E não é um vício saudável. tá certo. Mas Ah, deixa eu só chamar atenção aqui. Porque você está ganhando habilidades de youtuber. Estão dizendo aqui. sério? Nossa, que legal. Viu? Temos que ter 1000 tarefas, né? Novas habilidades de quarentena. Exatamente. Mas o que eu Mas ia é isso mesmo, conversar... ele acabou diminuindo o brilho mesmo Isso. da tinta, né? Não, eu só Porque- ia comentar uma coisa aqui, né? Quer dizer, se fosse um método científico, como é que a gente faria? Eu ia preservar um pouquinho da tinta que eu tinha feito sem nenhum carbonato, né? E ir adicionando para vocês depois vendo, comparando, que não muda, não altera em absoluto a cor. Mas, enfim, mas eu acho que dá para vocês observarem que a cor não está sendo alterada. eu acho que esse tantinho de carga já tá Já bom. foi bom. Já tá bom. Já fez Eu vou contar um bem. segredo para vocês. Eu não encontrei nenhuma tinta na minha caixinha que tenha uma coloração parecida. A única que tem uma coloração parecida é a que deriva do vermelho do Red 101, que é o vermelho do pó xadrez, inclusive, também, da marca xadrez, né? É o vermelho terra. Então, o que eu acredito é que esse pigmento aí, ele seja um pigmento que ele é um óxido de ferro, né? Mas ele foi cozido a uma temperatura diferente do óxido de ferro E vermelho. um tempo também diferente. Exatamente. Um tempo diferente, às vezes uma temperatura diferente, e aí você acaba tendo um pigmento com uma coloração diferente. E é isso. Olha Então, só que como legal. ele é um óxido de ferro, ele deve ser dessa família aí do Red 101, né? E deve ter sido preparado de uma forma um pouco diferente, industrialmente, é claro. E aí a gente tem, em vez de um vermelhão, a gente um vermelho terra, né? A gente tem um marrom. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu notei que os tubos da cor Fix, a Lidiane, são menos brilhosos que os da Acrylex. Pensei que era porque a quantidade de óleo era muito maior na Acrylex. Pode ser uma variação do óleo ou da carga, Lidiane. A gente não sabe, né? O poder de pigmentação é que pra gente é importante nesse caso, né? Uhum. E aí, quanto mais carga, mais vagabundo é. Porque tem menos pigmento, né? Às vezes o problema não é uma quantidade maior de óleo, mas uma quantidade excessiva de carga. Ele está fazendo um testezinho aqui. Peguei um papel só para vocês darem uma olhada, né? Tá bem compacto, certo? Muito legal. E tem uma outra dúvida também que pode surgir para vocês, que é a que seguinte: vocês podem estar pensando, mas será que eu posso misturar essa tinta realizada agora, né, feita agora, com as outras? Pode, tá? Às vezes tem um estudante ou outro que vem com essa dúvida: será que eu posso misturar marcas? Será que eu posso misturar fabricantes, linha profissional com estudante? Sim, você pode. Tinta é tinta, é sempre pigmento. O pigmento que você tem que observar que é uma boa qualidade, né? Carga, e o médio, no caso, o óleo de linhaça, o aglutinante. Você só não pode misturar técnicas na mesma paleta. Por exemplo, uma tinta acrílica com uma tinta óleo. Não, Jamais, Por isso esqueça. que eu tô falando, dentro da mesma... Da No tinta máximo, o que você pode fazer é misturar aquarela com guache, porque o médium é o mesmo, né? O médium é a goma arábica. tem uma variaçãozinha aí, mas é muito pouco e tem mais carga o guache também. O guache tem carga, a aquarela não tem. Tem algumas variações. O guache a gente usa com pigmentos um pouco menos moídos do que a aquarela.
A lógica do guache é a opacidade, não é as transparências, mas o médium é o mesmo, então vocês podem sim usar na mesma paleta. Isso. Então vocês podem agora colocar na sua embalagem provisória. Isso aí. E a gente garante que é uma boa tinta. Eu pintei muito com tinta feita em casa, principalmente quando eu fazia pintura 3, porque foi um tempo em que eu estava trabalhando uma paleta reduzida, terrosa. Então eu trabalhava com óxido de zinco, o dióxido de titânio, o óxido de ferro, né, o branco, o amarelo ocre, o vermelho terra e o preto. Todos derivados dessa marca aí, xadrez. E eu vou dizer a vocês que duraram anos essas tintas que eu preparei. Coloquei lá no sacolezinho. Não tinha essa coisinha fofa aí dessa latinha. Ah, que amor. Oh. Que amorzinho. Agora põe o seguinte. Tem que colocar o plástico. Abre aí. Aí a gente faz assim, para diminuir o contato dessa tinta com ar, ó. Com oxigênio e com isso dura mais. Exatamente. Pronto. Aí eu garanto que vai durar. Se você quiser também, você pode adicionar a informação do dia que você fez, né? Que isso é válido, é legal, só para você ter um controle maior. E até mesmo utilizar uma etiqueta, se a Samara tiver aí, ela vai falar mais fofa. Uma etiquetinha daquelas redondinhas, bonitinhas. Vamos fazer assim, ó. Presta aqui. Bem legal. Me empresta. Que dia é hoje? 30 junho 2020. Nossa, tá botando qual? Ah, tô botando... eu vou botar aqui. Xadrez, tá toda torta. Óxido. Ferro. Marrom. Isso. Tá horrível, depois eu vou refazer, tá? Batizo tinta da quarentena. Exatamente, tá batizada. Vou só dar uma limpeza na mão. Tá. Aí, enquanto o Lícius fala lá, eu vou dizer o seguinte. Jaque, eu misturo guache e aquarela com detalhes em acrílico. E Jaque, não. Essas técnicas não são compatíveis não, tá? Eu acho o seguinte, se você estiver usando o acrílico primeiro, cara, não são médiums compatíveis e não pode usar, muito menos junto na mesma paleta. Desaconselho totalmente. Eu acho que não é um jeito bom de usar essas tintas, não. Elas vão brigar em algum momento, sabe? E o pior de tudo, não sei nem como é que você consegue fazer isso, depois você me conta. Porque se for um detalhe para finalizar, o acrílico por cima do guache e da aquarela, eu vejo possibilidade de você fazer sim. Mas o acrílico antes não dá. Como você está falando de detalhes, eu penso que é depois, né? Responde aqui para mim se é depois. Ah, tá bem. A Samara tá rindo, ficou horrível minha etiqueta, né? Ai, é depois. Se é um detalhezinho, né? Alguma coisa ou outra, até que vai. Mas de fato seria legal se você se mantivesse com o guache e a aquarela, mesmo porque a acrílica geralmente ela tem um brilho. Você já notou que o médium acrílico ele dá pra gente um brilho de superfície, e isso costuma brigar com o trabalho que é fosco. A aquarela e o guache são técnicas que dão pra gente esse aspecto super aveludado, que eu acho muito bonito, e que depois, quando a gente insere uma tinta acrílica, a gente às vezes coloca um brilho ali e acaba
descaracterizando essa superfície e essa característica das técnicas. A Samara foi feito com amor e tinta e etiqueta, que isso que conta. Pois é, gente, é muito amor, mas ficou feio pra caramba. Que amor horroroso. Bom, Ulisses acabou de lavar a mão e vai fazer... Você vai fazer aí, Ulisses? Vai começar os seus estudinhos? Hein? Acho que posso fazer, posso começar. Vamos? Podemos. Então tá. Então vamos. Então vamos lá. Que lambança, hein? Observação. Para limpar isso daí, basta pano. Você vai adicionando um pouquinho do solvente e vai recolhendo tudo isso daí. Tudo isso aí. Ai, não, deixa eu só mostrar mais uma coisinha. E... Gente, olha só. Esses pigmentos a gente trouxe da cidade de Siena. A cidade de Siena é a cidade que deu origem ao nome de tinta que a gente chama Terra de Siena. Aí quando a gente foi para Siena, a gente resolveu entrar numa loja e comprar os pigmentos de Siena em si. Que eu falei, não vou sair daqui dessa cidade que o pigmento dá nome para as tintas. Dá nome para as tintas Siena. Para pigmentos super famosos, né? Que são esses. Aí olha só que lindo, olha. Tem esse avermelhado. Não sei se... Que é o Terra de Siena queimado. E tem o Terra de Siena natural, que parece um ocre, mas não é. O Terra de Siena natural não é um ocre. O ocre vem de um óxido de ferro. Esse aqui não é a mesma categoria, né? O mesmo código, inclusive. Aí eu fiquei de fazer só uma coisinha assim, só para vocês verem como é fofo esse pigmento. Tem que limpar bem o... Não, vou pegar com um pincel mesmo. Peraí. Já vai. Se tiver a pipeta aí, pega com a pipeta. A pipeta? Uhum. Não sei onde tá. tem uma limpa aqui. Pois é. E não, já era, ó. Não, mas não era essa. Não, é aquela de... Então vai lá. Eu não sei, poxa, cadê ela? Tá ali, ó. Pigmento aqui. Também. Tão bonitinho isso. Gente, olha que bonitinho isso. Como é que isso veio parar no nosso material, Liz? Você lembra? Lembro. Isso daí é uma longa história, não vou contar aqui não. Mas enfim. Eu não sei se já respondeu, né? A Clara está perguntando, se a Terra de Siena natural é mais escura que o ocre? Não, ela é mais sem graça. Vamos pensar, não é uma questão de saturação. O ocre, ele te dá um amarelo super saturado. E esse aqui, ele vai mais para o neutro. Vai para as neutralidades. Eu só queria misturar para mostrar. Olha que lindo. É muito fofo. Eu tô misturando com pincel, gente, mas tá errado. Relembrar, esse é esse daqui. Que é o Terra natural. de Siena natural. E esse aqui é o lindo, maravilhoso Terra de Siena queimado. Então ele é bem alaranjado, né? Deixa eu pegar mais um pouquinho de E é curioso porque a cidade de Siena, ela realmente tem essas cores. As construções, elas utilizaram muito, né, do material local. E é uma cidade medieval incrível. E eles têm um evento anual chamado Palio. E no Palio, as contradas, que eles chamam, que são os bairros da cidade, elas competem com uma corrida de cavaleiros na praça central da cidade. E aí depois eles fazem festas e festas e festas. Quando o bairro ganha a contrada, né? Tem muitas festas com muitos jantares. E a gente presenciou uma dessas festas, né? Com jantar das pessoas comemorando. E foi muito interessante. Muito interessante mesmo. Olha que bonitos. E tem uma transparência muito grande. Diferente do ocre, né? O Terra de Siena natural. Ele é menos intenso em relação
ao amarelo, mas ele é bem transparente. E a queimada também, olha, um pigmento também bem transparente. Maneiro, né? Poderia pegar o nosso nacional, colocar do lado para comparar com o queimado, né? O quê? O Terra de Siena? Queimado, Ah, esse aqui? Isso. Ah, é verdade. Pra vocês porque sentirem a diferença. A gente tem, nacional, a gente tem dois, né? A gente tem o transparente. Eu gosto do Cofix. Eu sei. É esse aqui, ó. Ó, o nosso Terra de Siena queimado, como é que é? É um pouquinho mais vermelho. Engraçado, pela imagem são bem próximos. São. Mas dá para perceber ainda que o de Siena, ele é um pouquinho mais alaranjado. É mais alaranjado. Agora vocês vão ver, ó. E aqui tá puxando até pro rosa, quase pro violeta, Nossa, é muito intenso. esse vermelho. Esse aqui. Ele é mais frio, né? Percebem isso? Esse aqui é mais frio do que esse que veio de Siena. Esse é mais alaranjado Maravilhoso. e mais transparente. Vou até do que fazer, esse. fiquei empolgado, né, para fazer agora A tinta com a tinta esse. com esse para usar na carnação, vai ser maravilhoso. Acho que vai mesmo. Legal. Aí, se vocês quiserem testar o pigmento para ver como é que ele fica com óleo e tal, esse testezinho é um teste rápido, né? Uhum. Com Aí, certeza. para fazer a tinta, precisa fazer isso que o Lícius demonstrou, obviamente. Mas para vocês sentirem o pigmento, essa é uma solução rápida para vocês entenderem mais ou menos a vibração dele, a transparência, essas coisas. Muito legal. Muito legal. Ó, quando eu falo para utilizar na carnação, eu acho que esses dois pigmentos vão ser ótimos para utilizar, né, nessas partes daqui. Ou seja, um tratamento da pele mesmo, que vai dar para controlar melhor quando tem esse desvio pro laranja. Pode ser uma experiência bem interessante. É verdade. Acho bom você fazer. Eu só acho que, como eu já trabalhei com a paleta terrosa há muito tempo, né? Estou numa fase mais das vibrações dos azuis, né? Dessa pesquisa dos verdes. Eu estou muito apaixonada por isso. Acho difícil, nesse momento, eu voltar para os terrosos, mas eu acho uma delícia trabalhar com os terrosos, e eu acho que é por isso que eu gosto também de trabalhar a figura humana, né, a carnação, que a gente sempre acaba trabalhando com os terrosos. Deixa eu subir aqui para a gente ir para essa segunda parte. A gente ainda tem alguns minutos. Eu vou dar uma preparação aqui do material. Deixa eu ver o que você vai fazer aí. Botando mais alguns pigmentos. Que alguns desses já vão estar mais duros. E aí vou explicar um pouco da lógica, né, da referência. Essa paleta aí, ela está sendo usada para outras pinturas que estão em processo. Então, vocês estão encontrando a paleta com essa organização por conta de outras pinturas, né? Como essa aqui, que o Lícius, inclusive, usou para uma demonstração. Então, está fazendo molho com aquele óleo de linhaça polimerizado. Eu acho que a gente pode falar um pouco disso. E o liquim. E solvente, claro, né? Não, acho que você pode pular essa parte. Eu quero que você vá para ação aqui, ó, que comece a pintar, porque eu estou muito curiosa. Quero saber o que vai sair. Começa aí que eu arranjo o meu lugar. Tá bom. Como evitar que a tinta da paleta fique ressecada de um dia para o outro? Não tem como evitar. Não é legal nem usar a tinta de um dia para o outro. Se a gente for pensar de uma forma muito... como é que a gente fala? O que você está procurando, Lício? Já te respondo, Cléber. A base do tablet. A base do tablet está ali, ó. Aqui, ó.
se a gente for pensar de uma forma bem rígida, e nos conceitos, né, dos restauradores, a gente não devia nem deixar de um dia para o outro a tinta na palheta. Essa é a verdade. Gente, olha só, tem gente no YouTube falando muita besteira, tá? Sobre essas questões que são técnicas. Inclusive, eu já vi gente falando que tem que colocar a palheta dentro de um balde d'água para a tinta não ressecar. Aí você estraga a palheta, né? Detalhe. Que os mestres antigos faziam isso, não é verdade. Eu nunca li essa informação em nenhum lugar. Não é legal imergir a tinta em água, a tinta óleo em água, para que ela permaneça mais tempo fresca. Não é legal colocar a palheta no congelador, que foi outra informação a qual eu tive acesso recentemente, vi gente falando isso no YouTube. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de dica, né? Porque não tem nada comprovado em relação a isso. O que os restauradores falam é que quanto mais você tiver tintas frescas, recém-saídas do tubo, para pintar, um molho também, né, que seja bem preservado, melhor. Lícius, você que manda aí. Então, vai pra lá. Estamos tentando encontrar aqui uma... O que você quer? Próxima vez eu boto tudo pra cá, porque não sabia. Não, você que sabe. Tá bom aí? Tá, amor. Olha só, faz do seu jeito que eu vou... Tá bom. Eu vou me adequar. Vamos lá. No YouTube tem muita coisa boa, né, gente? Mas também tem muita informação equivocada. Eu acho que quando for buscar alguma informação em qualquer área, né? Sempre ver a formação da pessoa, ver se está ligado a alguma instituição de ensino, alguma questão mais técnica, enfim. Isso auxilia também na hora da escolha e de saber a informação, né? O Kleber está aqui perguntando, né, qual é a finalidade do carbonato de cálcio, pedindo para eu repetir. Com certeza, eu repito 1000 vezes. O carbonato de cálcio ele serve para dar mais consistência à tinta, para a tinta ficar mais pastosa. Então por isso que ele chama carga, que é como se ele desse essa consistência, essa cremosidade, né, à tinta, que quando a gente usa só o pigmento com óleo, é mais difícil conseguir. E as marcas mais baratas de tinta usam muito carbonato de cálcio e pouco pigmento, justamente tentando enganar o consumidor, né, com isso. Mas o ideal, a gente tem fórmulas ideais, né, de carbonato de cálcio, de pigmento, de óleo de linhaça, para boas tintas. Inclusive, em um dos nossos vídeos anteriores, a gente até citou aquele livro, que é o Manual do Artista, do Ralph Mayer, em que trazia uma imagem com as porcentagens desses materiais em tubos de tinta de baixa qualidade, de média qualidade e de ótima qualidade. Acho que foi talvez no encontro passado, já não lembro, gente. A finalidade é essa aí. Deu para pescar? Eu posso ficar aqui, moço? Pode. Tá. Assim, estou tentando encontrar que a estrutura não está nada adequada, tá? Assim, normalmente eu deixo aqui o material, vou trazendo para cá. E por que você não está fazendo isso? Porque eu teria que desmontar tudo isso, trazer isso mais para cá, para você poder ficar aí. Mas eu posso ficar do outro lado também, tá? Só vocês. Agora já é tarde. Tá. Então, assim, nós fizemos um ensaio fotográfico com a Remy, que foi ótimo. Um ensaio maravilhoso, com vários resultados, que espero poder pintar várias dessas referências, né? E hoje a proposta é fazer um óleo sobre papel especial. É um dos poucos, se não o único, de fato, direcionado para receber o óleo diretamente, não precisa de nenhuma preparação. E porque a fibra do algodão é um papel de algodão, né? E a fibra do algodão é uma fibra, desse papel é uma fibra mais longa, né?
Então, com isso, iria combater os efeitos da acidez da tinta sobre o papel que fragiliza essas fibras e com o tempo o papel acaba quebrando, né, se desfazendo, por aí vai. É esse Isso. papel. Bom, qual que é o meu objetivo? Depois que eu demorei um pouco para me achar, e ainda estou vendo que está faltando... Qual? No Terra de Cena. Vamos lá. O Terra de Siena, queimado. Depois está faltando alguns pigmentos. Se você precisar de outro, me fala. Tá bom. Então vamos lá. Aí qual a minha lógica? O resultado obtido foi uma paleta bem reduzida. Né? Uma paleta reduzida, como falo, né, em sala de aula, vocês sabem, é constituída de... Você quer explicar essa parte? Que aí eu vou Não, vai. pintando. Vai pintando. Gente, a paleta reduzida terrosa, né? É uma paleta que conta com poucas tintas, com poucos pigmentos e todos eles em tons de terra. Por isso que ela tem esse nome. Então, o amarelo, a gente vai usar as cores básicas nessa paleta reduzida. E as cores básicas são amarelo, vermelho e azul. Só que no caso da paleta reduzida, terrosa, né, o azul ele é substituído pelo branco misturado com preto, que vai formar um cinza muito frio e esse cinza ele vai dar origem ao azul. O Ulisses, obviamente, aqui ele não está trabalhando exatamente com essa paleta reduzida terrosa. Ele está trabalhando com uma paleta reduzida porque é uma paleta que conta com poucos pigmentos e com Inicialmente, essa lógica. e vai ser só o momento inicial, depois eu vou ampliando mais. Exatamente. Então, o que você misturou aí? Por enquanto, tô com preto, branco, terra de siena queimado, daqui a pouco vou trazer o amarelo ocre. Mas tô procurando de um neutro para iniciar uma certa marcação. Comecei. Bom, aí se pergunta, qual a referência, tá? Eu vou pegar essa daqui, né? Então, mas eu sempre gosto de trabalhar com conjuntos de imagens que ajuda a me pensar melhor. O fato de trabalhar com conjunto, gente, faz com que a gente note algumas variações que sejam interessantes dentro daquele conjunto de fotografias que a gente tirou. Então, às vezes, uma foto, ela te dá... Perseguição. Exatamente. Porque o Ulisses começou a pintar. Se o Ulisses começa a pintar, a rede cai. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Poxa, Voltou, bem na hora. Pois é, Eduardo. Bom, voltando. Voltou, tá? Tá, eu vou Voltou, tentar- gente. Como vocês sabem, né, é difícil pintar e falar ao mesmo tempo. E é uma coisa que, inclusive, eu aconselho aos estudantes. A gente desaconselha, então deixa eu falar. Não, mas deixa eu só lembrar algumas questões. Não, né? não lembro não. Vai pintando, por favor. Eu não quero que caia de novo e você não pinte. Deixa eu falar. Tá bom. Eu gosto muito de ver, né, esse tipo de marcação, porque ele dá pra gente a lógica do desenho, né, que acaba interferindo na construção da pintura. Isso. Então, só complementando, eu gosto muito, como vocês sabem, da fotografia, do próprio desenho que a fotografia traz em termos de precisão, etc e tal. Só que tem uns momentos nos estudos e pinturas que eu gosto de deixar de lado e trabalhar com um processo mais orgânico. Eu fiquei muito pensando esses dias qual dos dois processos eu iria fazer para vocês e decidi fazer um processo mais orgânico mesmo, com a marcação através da observação, sem trazer aquela marcação direta através da transferência do desenho da imagem fotográfica, né? Porque a gente faz uma transferência e não tem nenhum problema em dizer isso, é só uma ferramenta como outra qualquer. E essa daqui é um processo mais orgânico mesmo, né? Assim, é uma construção que você vai fazendo aos poucos, observando o resultado.
e com isso dialogando com o resultado que você está obtendo, né? E eu gosto muito. Ih, nada. Tá indo. Acho que voltou, né? A gente reiniciou tudo aqui, inclusive o modem. Na verdade, o roteador. É, o roteador. Voltou. Espero que agora estabilize, viu, gente? Porque a gente já notou que chega 11h20, 11h30, dá problema aqui. Então, fazendo isso, espero que volte direitinho. Eu acho que reiniciam alguma coisa na central, porque é sempre esse horário. Não é possível. Já que sai do Twitch, fecha ele e volta. Que aí você pode reacessar. Já que esse processo me lembra muito a técnica chinesa da pincelada direto no papel para desenhar, que pode ser um exercício para ganhar confiança. A Eduarda falou, voltou, Kleber voltou, Jaques aqui não voltou. Kleber falou que tá travado. Gente, ainda tá travado? Talvez ele tenha que sair e voltar. Deixa eu ver. E peguei a atenção do seu dia. Será que é isso? Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Que eu tô no outro celular. Aí clica no ao vivo. Será que travou? Tá funcionando, gente. Eu tô vendo aqui pelo meu celular. Aí, galera, sai e entra de novo. É. Então, já que eu ia falar sobre. Eu não sei se ela tá aí, né? Tá, o pessoal tá voltando. O Kleber voltou, a Natália também, o outro Kleber de Oliveira também tá aqui. Amendoizão. Gente, quem será essa pessoa? Amendoizão. Gente, quem é você? Que eu tô curiosa. Muito bom. Conta aí. A Jaque estava falando. É a Isaura, gente. Isaura, que legal. Muito bom. Ai, que ótimo. Heavenive. Heaven. É a Heavenly? Eu fico muito confusa, gente, com esses nomes que vocês arranjam. Ah, é a Iris. A Heaven. Ah, legal, Iris. Ai, Ravenna é meu nome nos jogos. Olha, que legal, como a cidade de Ravenna. Muito bom. Então, agora que tem uma galera aí, voltando. Eu queria tanto que a Jaque voltasse, porque ela falou uma coisa interessante sobre essa questão, né, da síntese, da pincelada dos chineses e tal. Olha só, Isaura deveria assinar assim. Amendoizão. Imagina no ano 3000, numa aula dessas, alguém falando das pinturas de amendoizão. Se é que tem tio, né, gente? Que eu tô lendo como se tivesse um ó tio no final. Amendoizal.
Mas eu acho que sobre essa questão das pinceladas, né, mais sintéticas dos chineses, eu acho que, na verdade, o que o Ulisses está fazendo é uma construção bem ocidental da figura, porque a gente pensa o desenho de uma forma geral, né? Das formas de estruturação da forma, isso é bem ocidental, e depois vai pensando os detalhes. Então, essa forma de pensar, ela advém mesmo do desenho do século XIX, sabe? Como ele era ensinado do geral para o específico. Se vocês forem ver os desenhos de modelo vivo, que não são acabados, né, da academia. Ai, que bom, já que eu estava falando aqui é para você, porque você falou sobre a questão das pinceladas sintéticas dos chineses, né, para soltar. Estava dizendo que esse é um raciocínio, o que o Ulisses está fazendo, né, de desenho bem ocidental mesmo, não tem a ver com essa questão oriental, não, porque quando a gente trabalha o desenho, a gente pensa nas formas do geral para o específico, né? Então, é uma estruturação da forma, pensando figura, fundo, e de uma forma pouco detalhada. É um pensamento bem ocidental também, de desenhar e de pintar, esse aí. A gente teve aula com um pintor chinês. Eu não sei quem está aqui que teve a oportunidade de fazer aula de pintura tradicional chinesa com um professor chinês que veio da China e deu algumas aulas lá na EBA. Acho que é Zhu Yi, o nome dele. Isso. E foi bem interessante. Eu acho que a Clara participou. E ele trabalhava com uma ideia de formas e repetição de motivos que são tradicionais chineses. Foi muito interessante. Então, só comentar alguns aspectos aqui. Essas cores estão até me lembrando das pinturas do Giacometti, né? Assim, o Giacometti, ele é conhecido principalmente pelas esculturas, mas como pintor também foi extraordinário. E, se não me engano, ele é suíço, apesar do nome italiano. E ele tem um processo de construção mais, obviamente, na via expressionista. Eu estou indo para a via naturalista. Mas o começo é igual, né? O começo é igual, é de estrutura. Isso, por que eu estou falando isso? Porque, assim, quando você adota esse processo, né, que é, como a Marta falou, dentro da história da pintura ocidental, tem centenas de anos, é um processo elementar de você observar, só que a minha observação está sendo fotografia, não está sendo do natural, e a base da tentativa e erro, né? Coisas que inclusive quem gosta da parte teórica, o Luigi Pareison fala bastante dessa questão. De você formar a forma enquanto vai formando a forma, né? Isso. Nesse fazer, você vai descobrindo os caminhos para continuar trabalhando. Mas isso só acontece se você tem coragem de se aventurar aí e dar suas primeiras pinceladas, né? Isso. E o que eu estou fazendo aqui no caso, como vocês podem ver, eu estou queimando todo o fundo, né? Para começar a ter uma segurança um pouco maior de trabalhar a figura. E com isso eu acabo eliminando aquele brancão, né? Já coloco tudo em meias tintas, meios tons, para poder começar agora, sempre no pensamento, né, das grandes áreas, que é uma questão também que eu passo para os estudantes, né? Obviamente você vai assegurando as grandes áreas para depois ir para os detalhes, mas como toda referência ela tem uma paleta meio neutra e a tonalidade dela não é muito polarizada, né? Mas tem um claro escuro, é claro. Então eu resolvi trabalhar primeiro esses meios tons para depois começar a polarizar a questão da luminosidade. Tem alguns comentários meio doidos aqui. Vamos lá. Olha só. Bom, o pessoal está falando que teve aula, né, com esse professor chinês. A Clara realmente fez, a Remy também fez.
Queria tanto que tivéssemos aula de novo com ele. Fiz experimental e foi incrível. Eu também gostei muito, gente, de ter feito. A Remy, muito tempo que eu não vejo Ulisses pintando. Tô adorando. E eu ouvi Liberando o Cão. Gente, Liberando o cão. o que você falou? Que parecia com Liberando o Cão? Não, eu acho que pode ser uma expressão do tipo... Não, você não usou essa expressão. Ela ouviu você falando Liberando o Cão. Liberando o cão. Bom, gente, aqui não tem cachorro, tá? Aí só pode ser Liberando o Gato. Aí faz sentido. Gente, hoje eu tô tão lerda. A Remy dizendo que foi o que ele falou. Tá bom. Sério? Liberando o cão? Ah, eu falei... provavelmente pode ser liberando o campo. O campo. Campo da pintura. Ah, isso. O Kleber ouviu o campo. Então, vamos lá. Ou alguma coisa assim. Tá tudo bem, tudo bem. É aquela questão também, gente, assim... Como eu falei pra vocês, né? Editando os vídeos, estou descobrindo que minha dicção às vezes não fica muito boa. Então eu tô me esforçando para melhorar isso. Agora eu tô gostando de colocar esses pretos aí. Que gostoso. Tudo de bom. E ainda tô com aquele pincel roubado de você. É Que verdade. eu estraguei. Olha lá, estragou meu pincel e ainda ficou com ele. Tudo bem. A gente aguenta. Esses estudos rápidos, eles são bons, gente, e eles às vezes geram um resultado muito excelente, né? Não é todo estudo que a gente gosta no final, porque estudo é para a gente estudar. Então a gente não tem uma obrigação de finalizar um estudo. Mas há estudos do Ulisses que eu acho tão bons quanto o trabalho que deles derivou. Oh, obrigado. São seus olhos. O que eu gosto desse processo, né, desses estudos, tudo, é que eu já tive a oportunidade de falar, não nesses nossos encontros, né, mas em outros, eu fico numa constante dualidade entre fazer algo mais assertivo em termos de forma, mais dentro da questão naturalista, né? Ou seja, um desenho mais rigoroso, dentro da proporção, da perspectiva, e fico com isso com uma pincelada mais, uma passagem mais certinha, o que me incomoda às vezes. E tem alguns momentos que eu preciso, sabe, assim, fazer essa essa estruturação das pinceladas de forma mais solta, para entender coisas e tentar até mesmo equilibrar os dois momentos. Levar isso daqui para os quadros maiores. Acho que faz parte. A Remy, coitada, ela tá vendo assim, meu Deus do céu, tô toda torta. Mas calma aí. Agora, a minha preocupação agora é fazer um acerto geral, enquanto que a conexão tinha caído, não sei se vocês notaram, eu ampliei um pouquinho a marcação, eu alarguei, né? Ela estava começando um pouco mais aqui dentro desse campo não cão, tá? Dentro desse campo daqui, mas aí eu ampliei um pouquinho para ter um diálogo melhor com esses espaços vazios. E agora é um caminhar de acerto ainda estou em busca do desenho, né? Estou observando algumas coisas aqui. Então, é um processo que ao invés de tentar acertar no desenho tudo, eu vou fazendo um acerto das formas do contorno, por exemplo, trazendo o fundo para cima da figura, voltando. Isso tudo é muito necessário, eu acho. É um processo bem orgânico. Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Esse estudo aqui, por exemplo,
é um estudo feito nesse papel também, né? E é um estudo muito, muito bom. Acho esse um excelente exemplo de algo que super funcionou como estudo e que tem não precisa ter um acabamento incrível, mas muita coisa aqui está funcionando, e acho esse um bom trabalho. Então, às vezes a gente fica, né, pensando, só um estudo, mas o estudo dá um bom resultado. Penso que esse aí é um bom exemplo. Estava procurando lá na mapoteca para vocês. Legal. E o quadro finalizado tá... Tá lá em cima. Ah, lá em cima. Tá. Não tá aqui, bicho. Tá lá em cima. É, lá em cima. É verdade, lá em cima. Porque senão Na podia parede. mostrar. Isso. Você ficou um bom tempo nele, né? Foi. Ele surgiu de forma bem rápida até. Fiquei surpreso. Mas foi exatamente por causa do estudo que eu compreendi várias questões a respeito da forma, da cor. Agora eu estou melhorando nesse daqui, né? Voltando a falar desse. Um pouco o desenho, porque agora eu estou trazendo algumas questões relativas à forma. E nota que não estou preocupado em acertar a cor nesse primeiro momento, né? Em achar exatamente a tonalidade, a cromaticidade. O pessoal tá aqui falando, a aula de hoje é sobre como ter coragem. Gente. Que bom. Se puder ajudar vocês nesse sentido, é ótimo. Tá? Tá tudo errado em termos de cor, mas eu estou trabalhando algumas questões e depois eu dou uns acertos, né? Ok, com relação... Gente, vocês não imaginam. Esse assistente, né, da plataforma famosa é que está impedindo que a gente faça a transmissão, porque às vezes ouve uma palavrinha, interpreta. Reconhece a minha voz, interpreta, só que... E eu vou desabilitar, porque eu não uso esse negócio. Só serve para ficarem escutando o que a gente fala. Exatamente. Aí vão saber que a gente quer, né? A gente quer ir para Siena, né? Ou então que a gente quer, como é que chama? Sirenes antiaéreas. Vai aparecer anúncio de várias coisas que falamos hoje. Vai aparecer anúncio de óleo de soja. Óleo de soja, com certeza. Pigmentos variados, xadrez, né? Daqui a pouco a loja de material de construção, de tinta. Ou do jogo xadrez aparece. É verdade! Vai aparecer um jogo de xadrez no Mercado Livre. É isso aí, espionagem esse troço. Eu acho que a gente tem que desabilitar tudo. Pronto, aqui desconstruir tudo. Que eu vou trazer as luzes depois. Gente, é importante entender que essa estrutura aí que ele está montando faz parte dessa compreensão do estudo, né? Fazer um estudo não é fazer tudo bonitinho, é entender a forma, né? Entender a cromaticidade, entender a luz, a sombra, né? E se dá a oportunidade de não fazer tudo em seus mínimos detalhes. Eu acho que isso é muito importante. Vamos dar uma volta aqui na paleta. A bagunça. A bagunça. Vamos pra cá. Deixa eu dar de lado aqui para ver.
Não, agora estou vendo até melhor. Que legal. Ah, é? É. A gente não, né, gente? Tá tudo bem. Depois eu volto pra lá. É porque realmente é legal olhar a paleta. E tem uma coisa que eu gosto muito dessa pose, né? Porque trabalhar com a fotografia é, além do momento do ensaio fotográfico, que foi muito legal, a Remy ficou bem à vontade. Ela tá falando que as pernas vão dar trabalho. É, um pouquinho. Exatamente, mas olha só que legal. Porque é um esforço difícil. Eu pensei até, durante a seleção, eliminar essa foto. Ou, pelo menos, não pensar como um trabalho pronto. Mas exatamente por causa dessa região e desse gestual, né, das mãos, e achei tão legal, simbolicamente, que eu estou pensando seriamente em levar adiante e fazer um quadro maior dessa pose. É muito difícil essa pose mesmo. Justamente por causa dos joelhos, né? E dessa área aqui, ó. Que é uma área muito complexa, porque você tem um pé torcido ali para trás, tem um pé que está entrelaçado ao pé do banco. Mas simbolicamente é muito legal. É muito difícil, mas é muito interessante também e pode dar um aspecto dúbio também à pintura, né? Porque parece até que está faltando um pé. Mas é legal porque existe um enfrentamento, né, assim, dessa região, ela está olhando diretamente, está enfrentando a situação com coragem, tá com o olhar bem determinado, mas tanto a mão quanto os pés estão travados, estão numa posição de recolhimento, de defesa. Isso é muito interessante. Isso muito tem a legal. ver com a poética do Ulisses. Também tem a ver. É uma escolha que deriva dessa intenção de comunicar algo através da pose também. Esses mínimos detalhes. A parede do ensaio é a mesma que o Ulisses está pintando agora? Sim, Cara, exatamente. Muito bom. Exatamente. Muito bom. Muito legal. Inclusive E o banco também é daqui do ateliê, porque ela posou aqui. Só não é esse daqui, mas... Deixa eu achar o banco. O Achei, banco está aqui. é muito legal essa observação mesmo. Né? E você vê como é que a gente é contaminado, né, pelas cores do próprio local, né? As cores que estão lá, que derivam do ensaio fotográfico, são as cores em que a gente está imerso. Esse chão, gente, eu e Ulisses que fizemos na mão, porque não era assim, com esse cimento queimado, né, com essa cor neutra. Esse chão, eu ainda tenho um pedacinho dele aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês. Esse chão era assim, ó, como tá nessa área aqui, né? Era com esse porcelanato. E a gente olhava essa área incrível, gigante, com esse porcelanato, e dava maior nervoso. A gente não se sentia muito acolhido aqui. Então nós conhecemos um rapaz que estava fazendo uma impermeabilização aqui em casa. E ele apresentou pra gente um produto, né, de impermeabilizar. E a gente usou esse impermeabilizante para cobrir o porcelanato do chão. Foi uma loucura. Eu lembro de eu batendo o negócio. Como é que chama aquilo, Ulisses? Aquela batedeira que a gente usa com furadeira. Você encaixa a batedeira na furadeira e para fazer a massa. É um batedor. Um batedor, foi muito bom. É um grande liquidificador manual. Então, como são as opções? Né? Deixa eu só responder uma coisa aqui. Tá. Olha só, a Diana está fazendo uma pergunta que eu acho muito pertinente. O uso de tablet e iPad para visualizar a referência ajuda muito na hora de pintar? É melhor que a fotografia impressa? Difícil de responder. Estou aqui pensando na melhor resposta. Acho que cada um vai ter a sua melhor maneira de lidar, né? Independente de como for, o artista, o pintor tem que ter a ciência de que, na verdade, são
digamos Fontes assim, diferentes da imagem. da imagem e de cor também. Exatamente. Certo? Eu gosto de usar as duas coisas e ultimamente tenho usado bastante o tablet. Por quê? Porque o tablet já é uma informação luminosa. Já assim, emana É uma... meio esverdeado esse aqui, ó. Ele ia te fazer bem, não? mas é porque não... Aqui. Tá, tudo bem. O tablet, ele já é uma fonte luminosa, então todo o sistema cromático dele, né, por fato de emitir diretamente a luz, eu acho que ajuda muito, diferente da fotografia, né, ou da imagem impressa, que é uma luz rebatida. Então, com isso tem uma certa diferença, né? Mas, além da questão da possibilidade maravilhosa que o tablet proporciona de você poder ampliar a imagem, um determinado detalhe, coisas que não dá para fazer Na fotografia. na fotografia. E de forma distraída, já fiz isso em livro, tá? Acreditem. É verdade, a gente fica tão acostumado. Tá lá no tablet, aí vai ver o livro, que livro legal, mas enfim. Então, assim, são métodos possíveis e válidos. Agora, o tablet eu acho ele bastante prático. Isso quando você já tem uma prática de pintura. Mas eu acho que às vezes pode confundir. Eu prefiro que quando a pessoa está iniciando, Exatamente, que ela escolha uma fonte de imagem. Porque vocês ainda não têm muita... Quem está começando, né? Olha só, para vocês não verem. tem muita maturidade para interpretar E olha a cor. diferença de cor, né? Esse daqui, a impressão foi pro verde, né? Assim, a imagem que é mais próximo do que está acontecendo aqui, eu posso dizer que tem um desvio pro cian e um pouquinho pro magenta, né? Ou seja, quase que o violeta é diferente daquilo ali. É diferente, sim. Partiu usar uma lupa. Pois é, né? Mas até a lupa tem suas limitações. Nesse sentido, o tablet funciona um pouco melhor. Ficou boa a perna, Lícios. Já tá bom. Já, né? É melhor você não mexer muito mais, não. Porque vai estragar, já tá funcionando. Mas ele vai... Isso tudo vai Coloca muito um mais pretão adiante. aí pra gente ver, vai ficar tão bonito. Isso daqui vai muito mais adiante, não tem como... Não, eu sei. Eu sei que você ainda vai fazer muita coisa aí. Mas é isso. Tem uma sutileza aqui de eixos, distribuição. Essa gola aqui, ela vai um pouquinho mais na diagonal para cá, é legal essa assimetria. E tem uma luz ali, né, que brota no pescoço ali, entre a gola e o pescoço, o início do pescoço. Que é bem legal, tem um pontinho de luz ali. O que o Ulisses está fazendo aí é trabalhando as direções compositivas, né, e pensando cromaticamente, e pensando a mancha, que eu acho que é o raciocínio que está mais próximo do raciocínio do pintor, né? O pintor, ele pensa mais a mancha do que as delimitações do desenho. É claro que, gente, eu não posso nem falar que o pintor pensa mais a mancha do que as delimitações do desenho. Eu estou só dizendo que isso é próprio da pintura, né? Porque em cada época os pintores pintaram pensando com um raciocínio diferente. Por exemplo, se a gente for pensar nos pintores renascentistas, eles trabalhavam com base no desenho. O desenho é muito forte e a gente chama essa pintura renascentista de uma pintura linear, porque ela delimita os campos, as formas. Já no barroco, a gente não tem isso, a gente tem esse raciocínio pelo claro e escuro, que é um raciocínio mais próximo da mancha. Se a gente for pensar nos impressionistas... Aí eu pergunto pro pessoal, qual é o autor que trabalhou essa questão? Qual o livro que traz isso? Você quer que eles respondam? Eu acho legal. Então, eu quero saber quem sabe escrever o nome desse cara. Enfim, a gente tem muita gente que está começando agora aqui. Então, é uma corrente da história da arte que a gente chama de formalismo. E o nome desse autor que o Ulisses está se referindo é o Wolfling.
E ele fez um livro chamado Conceitos Fundamentais da História da Arte. E nesse livro, inclusive o Marcelo até citou esse livro na palestra dele, ele é um livro bem importante, você pode utilizar esses conceitos para qualquer estética. Você não precisa ficar preso lá no Renascimento e no Barroco. Você pode usar esses conceitos que ele acabou delimitando e operar com esses conceitos para outras épocas, né? Para outros estilos de pintura, para pintura abstrata, para pintura figurativa, para pintura contemporânea, para pintura moderna. Dá para fazer uma análise de uma pintura a partir desses conceitos, porque eles são próprios da forma. Eles não são conceitos que têm um viés histórico, sabe? É bem interessante. A Lidiane sabe. Conceitos Fundamentais da História da Arte, do Wolfling. Então, o Kleber também sabe. Muito obrigada. E quem ainda não viu, Tá prestando atenção. dá uma olhada no Google. Ih, eu não posso falar essa palavra, meu Deus. Ainda bem que ele não me obedeceu. Enfim, já são 12h. 12h06. E eu acho que a gente tem que finalizar, né, Lícios? Eu vou continuar isso daqui depois. Ai, eu tá acho ficando tão legal agora. eu acho que é até legal, porque eu posso fazer uma série, né, assim, fazer mais, e vocês falam... Dá licença. É a hora em que o pintor é substituído pela transmissão, pelo tripé, que é mais importante do que o pintor. Fui expulso. A gente precisa ir, que eu ainda tenho uma reunião daqui a pouco sobre o pandemia, Exatamente. pós-pandemia, pandemônio. Eu ia dar um acerto aqui, porque eu tenho que ampliar aqui um pouquinho que eu vi. Entendi. Vai ficar legal. Vai ficar muito legal. E obrigado novamente, Remy, pela oportunidade do ensaio. A Camila também está aqui. Gente, obrigada por terem vindo, por estarem conosco mais essa manhã. Eu acho muito legal esse tipo de dinâmica. Acho que a gente consegue dar conta de muitas coisinhas, né? Que a gente tem dúvida e se consegue alcançar vocês. E a gente vê que esse tipo de dinâmica ele é uma coisa boa que está acontecendo. Enfim, queria muito que vocês ajudassem a gente a divulgar um questionário que foi enviado pela direção sobre as condições de vocês acompanharem as aulas online e que vocês sejam muito criteriosos e honestos na hora de responder esse questionário, porque a gente está muito preocupado com as reais condições das pessoas de acompanharem atividades assim, e eu tô bem impressionada assim como isso não está sendo muito discutido. Então é importante que vocês nos ajudem na medida do possível e que divulguem, que respondam, né? É um momento difícil. Isso. E tá ficando muito legal isso. Obrigado. Ok. É isso? Tão legal. Posso continuar? Pode continuar. Eu vou parar aí. Gente, eu que agradeço vocês. Eu acho que a gente vai... Você não tá com fome, não? Tô morrendo de fome. Eu tô morrendo de fome, gente. Vou ficar aqui na frente. É que agora ele se empolgou. Ferrou. Beijo, Samara. Beijo, Tchau, tchau, pessoas. Beijo a todos. Voltem sempre, tá? Terça-feira que vem a gente tá aqui. Isso. Tchau, tchau. Tchau.